A história do Pedrito Coelho. Era uma vez 4 coelhos pequeninos, chamados Flopsy, Mopsy, Rabinho de Algodão e o Pedrito. Os coelhinhos viviam com a sua mãe numa toca bem quentinha, escavada sob as raízes de um enorme abeto. "Ora bem, meus queridos", disse a senhora Coelha certa manhã, "podem ir para os campos ou passear pelo caminho abaixo, mas não vão para o quintal do senhor Gregório. O vosso pai teve lá um acidente e acabou metido numa empada pela senhora Gregório." Vão lá e não se metam em sarilhos. Eu tenho que sair." A senhora Coelho pegou no cesto e na sua sombrinha e foi à padaria pelo caminho da floresta. Comprou um cacete e 5 pães de passas. Flopsy, Mopsy e Rabinho de Algodão, que eram coelhinhas muito bem comportadas, foram apanhar amoras na beira do caminho. Mas o Pedrito, que era muito malandro, foi logo a correr para o quintal do senhor Gregório, esgueirando-se por baixo do portão. Primeiro, comeu algumas alfaces e alguns feijões verdes. Depois, comeu rabanetes. E depois, como já estava um bocado enjoado, foi procurar salsa. Mas ao contornar a estufa dos pepinos que havia lá, ele acabou por encontrar o senhor Gregório. O senhor Gregório estava de joelhos a plantar couves, mas deu um salto e pôs-se a correr atrás do Pedrito, com o seu ancinho na mão e a gritar: "Para, ladrão!" O Pedrito estava terrivelmente assustado, de tal maneira que se esqueceu do caminho para o portão e corria desvairado pelo quintal todo. Perdeu um dos sapatos entre as couves e outro no meio das batatas. Depois de perder os sapatos, correu a 4 patas para ser mais rápido e penso que teria conseguido escapar, se não tivesse tido o azar de ir contra a rede das groselhas e ficar preso pelos enormes botões do seu casaco. Era um casaco azul com botões de latão, quase novo. O Pedrito deu-se por vencido e chorou amargamente. Mas os seus soluços foram ouvidos por uns pardais muito simpáticos que voaram para ele muito excitados, implorando-lhe que se animasse e que não desistisse. O senhor Gregório tinha ido buscar uma peneira para caçar o Pedrito, mas o Pedrito conseguiu soltar-se mesmo a tempo, mas deixou o casaco para trás. Fugiu para o barracão das ferramentas e saltou para dentro de um regador. Teria um lugar fantástico para se esconder se não estivesse tão cheio de água. O senhor Gregório tinha quase a certeza de que o Pedrito estava no barracão, talvez escondido debaixo de um vaso. Começou então a levantá-los um a um e a procurar debaixo deles. De repente, o Pedrito espirrou e o senhor Gregório viu logo onde ele estava. E tentou pôr-lhe um pé em cima, mas o Pedrito saltou para uma janela, derrubando os vasos das plantas. A janela era demasiado pequena para o senhor Gregório e ele estava farto de correr atrás do Pedrito. Por isso, resolveu voltar para o seu trabalho.
O Pedrito pôde então sentar-se a descansar. Poça, estava sem fôlego e a tremer de medo. E não fazia a mínima ideia para onde havia de ir. Também estava todo molhado por ter estado dentro do regador. Passado um bocado, atreveu-se a dar uns saltitos pequenos, muito devagar, e a olhar para todos os lados. Encontrou uma porta numa parede. Mas estava fechada à chave e não havia espaço para um coelhinho anafado se esgueirar por baixo dela. Uma ratinha velhota corria para dentro e para fora, levando ervilhas e feijões para a família que vivia no bosque. E o Pedrito perguntou-lhe: onde ficava um portão? Mas ela tinha uma ervilha tão grande na boca que não conseguia responder. Apenas lhe acenou com a cabeça. E o Pedrito começou a chorar. Então, ele tentou encontrar o caminho, atravessando o quintal a direito. Mas ficou ainda mais confuso. Estava à beira do lago, onde o Sr. Gregório costumava encher os regadores. Uma gata branca admirava os peixinhos vermelhos. Estava muito quieta, mas de vez em quando a ponta da sua cauda abanava como se estivesse viva. O Pedrito achou melhor seguir o seu caminho sem lhe falar. É que o primo Casimiro tinha-lhe contado certas coisas acerca de gatos que... Voltou para trás em direção ao barracão. Mas de repente, ali perto, ouviu o barulho de um sacho. Cras, zic, cras, zic. O Pedrito escondeu-se debaixo dos arbustos. Mas como nada aconteceu, saiu e saltou para um carrinho de mão para espreitar. E a primeira coisa que viu foi o Sr. Gregório a sachar as cebolas. Estava de costas para o Pedrito e do outro lado estava o portão. O Pedrito desceu então muito devagarinho e começou a correr o mais depressa que podia por um caminho estreito atrás dos arbustos de roselhas pretas. Mas o Sr. Gregório viu-a virar a esquina. Mas o Pedrito não se importou. Esgueirou-se por baixo do portão e, por fim, ficou a salvo no bosque fora do quintal. O Sr. Gregório decidiu então fazer um espantalho com o seu pequeno casaco azul e os sapatos para poder assustar os melros. O Pedrito correu sem olhar para trás até chegar a casa, debaixo do grande abeto. Estava tão cansado. Que se deixou cair no chão, macio da toca, e fechou os olhos. A mãe estava ocupada a cozinhar e perguntou-lhe o que é que ele tinha feito com a roupa. Era o segundo casaco e o segundo par de sapatos que ele perdia em 15 dias. Bem, lamento ter que dizer que o Pedrito não passou nada bem a noite. A mãe mandou-o para a cama, depois de um chá de camomila e olhem que deu-lhe uma grande dose. Uma colher de sopa bem cheia antes de deitar. Mas a Floppy, a Mopsy e o Rabinho de Algodão comeram pão fresquinho, leite e amoras ao jantar. Vitória, Vitória, acabou-se esta história.